Você já reparou que com alguma frequência nós temos na nossa sociedade uma diferença salarial muito grande entre os homens e as mulheres? Apesar de todo o crescimento, de todo o desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho, ainda há uma grande diferença salarial, o que nós sabemos que é algo muito preocupante. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma redação completinha sobre esse assunto, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção sobre esse assunto. Bora lá? Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí! As desigualdades salariais entre os homens e as mulheres no Brasil. Pensando nesse tema especificamente, é muito importante que você coloque a discussão na sua tese de que sim, temos ainda uma grande diferença salarial entre homens e mulheres no nosso país, o que é extremamente preocupante, é extremamente negativo. A grande questão, quando a gente para observar essas diferenças salariais, tem uma relação direta com o machismo na sociedade. E esse seria o nosso primeiro argumento. Ainda temos pessoas no mercado de trabalho que acreditam que as mulheres são menos capazes. E exatamente pelo fato de serem menos capazes, elas merecem salários menores. Essa visão é extremamente problemática, mas ela continua existindo ainda no Brasil. O que nós sabemos que é, sim, um grande problema. Além disso, ficaria muito interessante se você colocasse na sua argumentação uma discussão a respeito da maternidade. Muitos dos empregadores entendem, por exemplo, que não deveriam empregar e quando empregam, resolvem fazê-lo com salário mais baixo, que não deveriam empregar mulheres exatamente pelo fato delas ficarem grávidas, que essas mulheres acabariam representando, de certa forma, prejuízo para a empresa, devido à questão da licença maternidade e de todos os custos que envolveriam esse processo para a empresa. E aí, claro, essa situação acaba sendo prejudicial para as mulheres e acaba impactando também na questão salarial. Além disso, você pode comentar sobre a falta de conhecimento a respeito das leis trabalhistas. Nós não podemos ter no nosso país salários diferentes entre homens e mulheres. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E, obviamente, por isso, acabam não denunciando, acabam não tratando sobre essa questão pelas vias legais. O que acaba sendo um problema porque, se as mulheres sempre buscassem os seus direitos e buscassem salários iguais aos salários dos homens, certamente essa situação mudaria. Mas muitas delas não têm noção da importância e da possibilidade de equiparação salarial e que a própria lei defende salários iguais para homens e mulheres. O que nós sabemos que é um grande desafio, porque sem saber que tem esse direito, é lógico, as mulheres acabam não se posicionando sobre essa questão e o problema permanece na nossa sociedade. É interessante também para o nosso texto, no caso para o nosso repertório sociocultural, que você discuta a respeito da questão da igualdade. O artigo 5º da Constituição Brasileira deixa claro que todos são iguais perante a lei. Mesmo assim, mesmo com essa ideia presente no artigo 5º, é muito comum que a gente tenha diferenças entre os indivíduos devido ao gênero. E aí você pode colocar na sua redação esse artigo 5º como repertório para dizer que essa ideia de igualdade não tem funcionado da maneira certa ou pelo menos não tem ocorrido quando a gente pensa na diferença entre os homens e as mulheres no mercado de trabalho. Você pode trazer também um exemplo relacionado à própria questão da mídia, e nesse caso
funcionaria como repertório sociocultural. Há alguns anos, a revista Veja publicou uma capa com a Marcela Temer. Marcela Temer, esposa do Michel Temer, ex-presidente do Brasil. E aí na capa da revista eles colocaram assim: bela, recatada e do lar. Como se fosse uma forma de elogiá-la, como uma forma de mostrar os seus atributos como mulher. E aí a gente consegue perceber que muitas vezes nós temos influência da mídia em relação ao comportamento, em relação até mesmo aos desejos de muitas das mulheres. Essa visão é uma visão extremamente ultrapassada, mas que muitas vezes os veículos de comunicação continuam insistindo. Isso faz, inclusive, com que a mulher, em algumas situações, pense que realmente o destino a ser colocado para ela seria de fato ser uma pessoa do lar, o que nós sabemos que está contrário à questão da independência financeira, ao crescimento no mercado de trabalho e, claro, à igualdade salarial. Você pode comentar também sobre uma questão legal muito interessante relacionada ao governo Getúlio Vargas. Você pode comentar como repertório sociocultural que Getúlio Vargas tornou permitido o voto feminino em 1932 e que depois de tantos anos, depois de quase um século dessa permissão do voto feminino, houve sim muita evolução em relação ao papel da mulher na sociedade, mas ainda há necessidade de melhorar em diversos aspectos, dentre eles na questão da equiparação salarial no Brasil. Além disso, já que estamos falando de mercado de trabalho, já que nós estamos falando sobre mulheres, é muito interessante que você coloque como repertório exemplos de mulheres que conseguiram superar muito desse preconceito e que mesmo assim conseguiram se destacar. Tem um exemplo muito interessante, que é um exemplo que vem da química e você pode colocar como repertório. A Marie Curie, que é química e física, ela se formou contra tudo e contra todos. E ela conseguiu literalmente um prêmio Nobel pelas suas descobertas. Ela teve que entrar em faculdades de maneira clandestina, faculdades clandestinas, porque as universidades não queriam aceitar mulheres. Ela teve que estudar às escondidas em outros países para que ela tivesse esse direito de fazer os seus estudos, de fazer os seus trabalhos e de ter todo o destaque extremamente merecido. Ela deve ser colocada como alguém que teve que superar diversos obstáculos, mas que ainda é muito problemático quando pensamos que na sociedade brasileira do século XXI, muitas vezes as mulheres já têm empecilhos somente devido à questão de gênero, o que nós sabemos que é um grande problema e acaba afetando inclusive na questão salarial. Já que nós temos vários problemas, várias questões problemáticas relacionadas a esse tema, nós precisamos delas, as nossas propostas de intervenção. O que é que a gente poderia fazer para solucionar essa questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, hein? Bom, em primeiro lugar, você pode colocar no seu texto como proposta de intervenção a criação por parte do governo federal de um portal de denúncias de empresas, de empregadores e de situações em que as mulheres acabam recebendo salários menores do que os salários dos homens, para que isso seja uma forma de ir contra esse movimento e para que os direitos trabalhistas sejam de fato garantidos para as mulheres no Brasil. Além disso, você pode comentar que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve fazer propagandas nos meios de comunicação mostrando a importância da igualdade de gêneros no Brasil, problematizando as várias questões que envolvem o machismo e também falando dessa importância da equiparação salarial. É interessante que haja, nesse caso, uma discussão sobre questões relativas à maternidade, quais podem ser os impactos quando muitas vezes uma empresa coloca a maternidade como um grande empecilho e o que deve de fato ser modificado na nossa sociedade. Por último, é muito importante que tenhamos mudanças para as gerações futuras. Exatamente por essa questão, seria muito interessante que a gente pudesse discutir
sobre a criação de palestras nas escolas que discutam sobre a questão da igualdade de gênero no Brasil. Isso poderia e deveria ser feito, claro, pelo Ministério da Educação, o MEC, que deve ser responsável por esse tipo de prática para que no futuro essa distância, que ainda é muito grande, seja cada vez menor, pelo menos em termos salariais. Beleza, pessoal? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixe de clicar no joinha para nós, por favor. Clique também no sininho para notificações, inscreva-se no canal e depois me chama lá no Instagram, @aprendicompapai, para a gente continuar a nossa conversa. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!